Boa noite, pessoal. Então, iniciando a nossa conexão aqui nas redes do Instituto José Berkenbrock para o nosso encontro semanal, né? O nosso encontro das lives sobre as terapias do IP. Toda segunda-feira a gente tem encontro marcado, a gente tem aqui uma partilha com os nossos terapeutas, com o grupo de terapeutas do Instituto José Berkenbrock, falando sobre o serviço que eles ofertam lá no Instituto, né? O que ofertam na nossa sede, as técnicas que são uma oportunidade para que as pessoas tenham acesso às atividades de promoção da saúde. Você sabe que nós temos alguns pilares de atuação no Instituto José Berkenbrock. Um deles é a promoção da saúde, porque nós partimos do princípio que a dignidade humana perpassa, né? Ela está ligada diretamente com essa dimensão, com esse direito à saúde. Então, o Instituto, ele preocupado com essa dimensão, ele oferta essas atividades, assim como nós temos também atividades na promoção da dignidade humana, no combate à fome, na promoção de emprego e renda, enfim, na articulação comunitária. Nós temos o projeto de artesanato, a rede comunitária IP social, o nosso curso pré-vestibular, que por causa da pandemia está um pouquinho de stand-by, mas logo vai estar com certeza ofertando essa dimensão, oportunizando nossos jovens no acesso à universidade, grupo de escoteiros, enfim, são muitas as atividades que o Instituto José Berkenbrock oferta, contemplando a dimensão humana e tendo a certeza de que é uma forma de construir um mundo melhor. Então, nós precisamos de você, nós precisamos de todo mundo para seguir nessa grande missão. Hoje nós vamos conversar com o Jefferson, ele já está aqui, o nosso convidado. Jefferson Bull, ele que é empresário, é terapeuta, é autor do livro A Mais Bruta Flor do Querer. Nós vamos conversar com ele sobre esse trabalho, sobre essa experiência da vida. Ele tem formação em parapsicologia clínica, em programação neurolinguística, é coaching. Então, pensa no que vem nesse encontro de hoje. Qual a partilha que vai vir aí, coisa muito boa, hein? Ele é membro da Associação Brasileira de Conscienciologia e Espiritualidade. Ele atua lá no nosso espaço, no IP, atendendo famílias de dependentes químicos, alcoolistas e também os próprios dependentes, né? Então ele faz esse lindo trabalho que ele vai explicar para a gente hoje sobre qual a dimensão, de que forma nós podemos encontrar esse apoio e essa ajuda lá na sede do IP, nesse trabalho com o Jefferson. Ele tem um trabalho voluntário, então, de conscientização junto a muitas instituições, clínicas, enfim, sobre essa dimensão. É um tema muito importante, né? Porque, aliás, alguns estudos já têm apontado que a pandemia tem também agravado ainda mais essa realidade. Então, deixa eu cair, fica quieto e bora chamar o Jefferson para esse bate-papo. Enquanto isso, como disse a Olga, amigos essa live, porque é uma forma de você colaborar com as pessoas, levando essa informação. Já chamei o Jefferson, ele já vai entrar aqui conosco. Vamos lá. Opa, vamos trocar. Opa, Jefferson. Agora sim, eu estava acessando pelo norte e não estava dando certo. Vamos lá. Por isso, né? Gente, como é que tá aí para vocês? Eu não estou vendo o Jefferson na minha janelinha dividida, mas está aí com vocês, está tudo certo? Jefferson, tu tá conseguindo me ver? Estou vendo, tá tranquilo. Bom, então para mim tá tudo bem. Eu devo ter apertado aqui alguma coisa que não funcionou muito bem, mas o importante é que a gente está conectado. Meu caro, boa noite. Boa Muito noite. bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse convite, né? Por partilhar Eu, conosco essa, essa conversa, viu? eu que agradeço a oportunidade ao CAE, a Olga, a Célia, o Alcione, toda a galera aí do Instituto, que eu tenho muito carinho. Muito obrigado. Como é que está o som? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá ótimo, tá todo mundo aqui dando um retorno que tá tudo certo. Que bom, então. Que bom. Que bom, Jefferson. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu fiz aqui uma apresentação muito rápida de ti, né? Falando aí da tua formação, do teu trabalho, mas nos conta um pouco como é que é essa jornada de compartilhar esse teu conhecimento, sendo esse ponto de apoio a tantas pessoas numa área tão importante, né? Nos relacionamentos, na qualidade de vida, no suporte à vida.
Então, não, para mim é uma alegria, né, poder dedicar parte do meu tempo a esclarecer ao maior número de pessoas possíveis de que álcool também é droga, né? E quando negligenciamos isso, ficamos à mercê de uma substância com altíssimo poder de destruição. Se eu fizer essa pergunta para qualquer pessoa que está nos vendo, ou qualquer familiar, ou qualquer, enfim, qualquer pessoa, quem não tem um amigo ou um parente que tem problema com álcool, né? Então, realmente, a gente trata de um grande mal da humanidade, né? Que é uma Sim. pandemia aí, que destrói casamentos, famílias, acidentes, enfim, que mata muita gente. Mais de 3 milhões de pessoas por ano morrem, perdem a vida em razão do álcool, né? E fora as 200 doenças, mais de 200 doenças associadas, e, enfim, né, é uma devastação, realmente é uma devastação muito grande. E tu começou já num ponto extremamente importante, né? Que é essa consciência de que o álcool é droga. A nossa sociedade, ela parece que se acostumou com, digamos, as drogas legalizadas, né, Jefferson, e vai deixando de lado a importância desse combate, né? Elas entram no É, circuito comercial e parece que o pessoal vai amenizando. A gente fala muito, né, das drogas não legalizadas que movimentam todo um dilema social. Mas tu já começou tocando nessa dor que é muito presente em nossas vidas, né? O com álcool é certeza, droga e o álcool cria dependência e é um debate de saúde pública, né? muito, muito. Ao contrário das drogas ilícitas, né, que são bem combatidas, né, aí mas o álcool, por ter essa facilidade, né, por ser algo lícito e comum no nosso meio social, né, o seu uso é comum nas famílias, é até reforçado em algumas situações, né? Quem não bebeu o primeiro porre, bebeu o primeiro, eu sempre falo isso, né? Beber o primeiro porre é igual perder o primeiro dente, né? É uma coisa natural, todo mundo acha natural. E não é, né? Sim. Não é. E esse tratamento, a nossa cultura, né? Traz isso, né? Nas famílias, na minha família aconteceu isso, né? Por desinformação, claro, eu conto lá no meu livro como que começou essa minha trajetória, essa odisseia lenta e gradual, né? Porque a doença do alcoolismo ela é uma doença ardilosa, né? Eu fui desenvolvendo aos poucos, né? E aí a pessoa não se dá conta, né? Então é muito comum no nosso meio e assim eu sou uma vozinha quase inaudível lá no meio da bateria da escola de samba, eu falo isso, né? É difícil a gente falar disso, de algo que está tão profundamente arraigado, né, no nosso sistema de crenças e valores. Aí, eu falar para alguém que beber não é bom, a pessoa vai rir de mim, né? Então, mas enfim, tem que trazer isso para o debate, tem que ser falado nas famílias, tem que ser dado devido crédito a esse problema tão grave no nosso meio, né? Então, Como tu estava explicando, né, Jefferson, é porque ele é muito normatizado, né, entre nós. A gente tem o hábito, né, e tem que falar que é a gente, porque todos nós estamos imbuídos nessa cultura de né, vai celebrar, o álcool está presente, né, vai em algum ato, o álcool está sempre presente e a gente não se dá conta de que é uma linha muito tênue para, né, para atravessar a fronteira e realmente cair nessa dependência e conviver com essa dependência, né? É. Eu digo que o álcool está presente desde o batizado até o velório, né? Porque É, no batizado, enfim, todos os eventos, qualquer evento tem o álcool, né? Então ele tá presente. Ah, vamos sair para tomar uma cervejinha, qualquer coisa que se faça, ele está presente, né? Então, é sim. nessa dimensão, nessa perspectiva que eu falo que é difícil tratar isso como doença, né? Então, e mesmo assim, tem uma característica bem interessante que eu sempre falo, que é o alcoolismo desde 1964, ele é considerado doença pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, então, de fato, é uma doença, tem até a CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, que é a CID-10. Então, é uma doença, ok. E também outra característica bem interessante dessa doença,
que é a doença da negação. Mesmo quando a pessoa desenvolveu a compulsão, que se instalou a doença, ela tende a negar a sua condição patológica, né? Ele não admite, porque a gente está falando de uma doença comportamental. Ela altera o comportamento do indivíduo. Por isso que quando é muito comum a gente ouvir de pessoas a seguinte frase, né? Ah, e tal cidadão lá é uma pessoa maravilhosa, mas quando ele bebe, ele se transforma, porque de fato ela altera o comportamento. Então o cidadão, o homem, a mulher, começa a manipular. Outra característica bem marcante do alcoolismo é a manipulação. Ele começa a fazer coisas que habitualmente ele não faz, começa a mentir, inventar historinhas lá para poder satisfazer a sua vontade de beber. E ele acha também que ninguém percebe, né? Isso aconteceu comigo. Tudo isso que eu falo, eu vivi. Por isso que eu, Pois hoje, é. eu vou... Jefferson, até tem algumas perguntas que eu quero te fazer sobre o alcoolismo, mas tu já traz agora um ponto que é muito bonito, que é a tua possibilidade de partilhar a tua vivência, né? É essa vivência que tu traduzes no livro? Sim, o livro ele tem um cunho autobiográfico, né? Ele conta toda a minha história, né? Toda essa, desde lá da infância, como que começou isso. E lá eu falo, eu descrevo bem isso, né? Que começou, o que aconteceu comigo acontece. Eu sou mais um caso, né? Eu não tenho nada de exclusivo. Então começou lá na família, desde a infância. Minha família tinha o hábito de beber muito, né? E as crianças degustavam aperitivos sem nenhum constrangimento. Então, tomava cervejinha aqui, outra caipirinha ali. Isso era normal, né? Então, lá começou isso. E outra característica dessa doença é a progressão. Então, ela foi progredindo lentamente. Tanto que, no meu caso, a compulsão só se instalou nos 30 anos, 32 anos por aí. Então, desde a adolescência, essa fase da juventude até lá, aos 30 anos, ela foi progredindo. E eu não me dava conta, não admitia essa progressão, porque eu bebia só nos fins de semana, que é outro mito. Eu ouço isso muito nos grupos de autoajuda, quando a pessoa entra lá e diz: Porque Ah, eu não tenho. a gente costuma achar que não, se não bebe todo dia, não é alcoolismo, né? Exatamente. A pessoa acha que para ser alcoólatra ele tem que beber todos os dias. E eu também achava que alcoólatra é aquele que está lá na calçada caído, que está lá debaixo do viaduto. Enfim, para mim, o alcoolista era aquele. Eu não tinha problema, porque eu bebia só nos fins de semana. Mas depois, me analisando, lá na juventude, lá com 18 anos, eu bebia, digamos, 2, 3 cervejas no fim de semana. E com o tempo isso foi aumentando. Quando eu tinha 30 anos, eu bebia 20 e não me satisfazia. Então, com o tempo, o meu organismo eu tive necessidade de consumir em maiores quantidades. E depois dessa idade, ela passou para o uso diário e aí eu perdi totalmente o controle. Então, Jefferson, como que é olhar para a própria história, né? Hoje tu faz um trabalho belíssimo de apoio porque tu viveu, é claro, mas eu imagino que até chegar nesse ponto é um processo bem intenso, né? De reconhecer a si mesmo, reconhecer a sua história, reconhecer o vício. Como que é esse processo de olhar para a história e o processo de saída ou de um combate diário, por exemplo, a questão do alcoolismo? bom, eu me considero uma exceção a todo esse universo complexo aí do alcoolismo e da adicção, né? Nunca consumi outras drogas, né? Mas eu considero o álcool a pior droga que existe, porque ela é a porta de entrada para as outras drogas. Isso eu ouço todos os dias lá nas clínicas. As pessoas que são usuárias de outras drogas dizem que não conseguiam usar cocaína e maconha sem beber primeiro. Então, assim, isso, assim, como eu digo, não tenho nenhuma particularidade, mas eu chamo eu trilhei todos os passos da jornada da degradação, que eu chamo de jornada da degradação. Que a pessoa, depois que começa a beber, que se instala a doença, ela começa a perder muitas coisas, né? Primeiro ela perde o emprego, depois ela perde a autoestima, perde casamento, vai perder, materialmente falando, vai perdendo tudo também. E outra característica do alcoolista é que, na classificação das drogas, o álcool é uma droga depressora. Então, ele tende a desenvolver depressão também. E um dos casos, e uma das doenças que mais levam
a caso de suicídio, é a depressão. Então, eu trilhei isso tudo. E culminou com a tentativa de suicídio. Então, assim, o meu chamado para todas as pessoas é que não precisa trilhar toda essa jornada e depois tentar tirar a sua própria vida para poder acordar. Então, eu só fui acordar depois que eu tentei, né? Foi uma tentativa frustrada, mas assim foi tudo muito planejado porque eu queria tirar minha vida. Eu não aceitava, eu não acreditava que um indivíduo pudesse ter uma vida plenamente feliz e saudável sem consumir qualquer substância. Esse era o meu entendimento. Esse era o meu entendimento. Então, chegou esse ponto de eu querer tirar a própria vida, e eu, de fato, fiz isso, né? Não gosto muito de falar isso para não incentivar, né? Mas eu Sim. fiz isso e esse evento foi transformador na minha vida, né? A partir desse dia que eu sobrevivi, a minha vida se transformou. E eu recebi como missão, que eu tive uma equinome, né? Essa experiência de morte. A minha missão de vida hoje é alertar as pessoas para que não deixem chegar nesse estágio. Porque não precisa, não precisa. Tem um monte de gente que já fez os testes necessários, eu sou um deles, então, assim, não precisa deixar chegar nesse estágio. Para quem já iniciou a sua jornada de perdas, eu digo, é tempo, interrompa essa jornada de perdas e é possível, sim, entrar num processo de recuperação honesta e recuperar sua vida, sua dignidade e a sua felicidade em viver. Mas a tua partilha, como tu falas, né? Não falar para não incentivar, mas a tua partilha, ela já vem imbuída nesse estender de mãos, né? De mostrar, olha, tem um outro caminho e você pode seguir uma outra trilha, né? Jefferson, existe um momento na tua experiência de quem já atravessou o alcoolismo e quem hoje acompanha famílias e dependentes, existe um ponto de alerta que a gente deve estar atento para compreender de que, opa, eu já passei da linha, tem algo que se eu não cuidar, pode ser um caminho às vezes sem volta? Existe já? Tu consegue nos dar uma dica, assim, um alerta? Quais os sinais que a gente deve perceber de que a gente já está passando da linha? Eu não sei nem se esse termo é correto de usar, mas me Não, é corrija. tranquilo, tranquilo. Uma É linha. importante essa pergunta, é importante, bem bacana. É questão de se observar. Quando a pessoa deixa de beber por gosto e passa a beber por necessidade, é um grande aviso. Porque aí eu já não bebo mais não é um beber recreativo. Quando o álcool começa a tomar conta da agenda, porque teve um momento, teve um tempo da minha vida que eu bebi como qualquer um, né? De forma recreativa. Mas depois de algum tempo, eu já comecei a me programar, porque eu precisava beber. E é aí que está a questão, é uma linha tênue, não dá para perceber assim. Como eu falo, é uma doença lenta e gradual. Ela vai aos poucos tomando conta da tua vida e tu não percebe. Mas o convite é para que a pessoa se observe. Poxa, no passado eu bebia lá uma cerveja no fim de semana e estava tudo bem. Agora eu tenho que tomar 4, 5. Sexta-feira eu já fico contando o relógio, ou quinta, ou sábado. Então, se observe em relação a isso, aos seus hábitos. Vê se isso não está já tomando conta da tua vida e tu não está percebendo. Isso é muito importante, essa reflexão. Mas o processo de olhar para si é um processo, assim, não é uma coisa assim que a pessoa está disposta a fazer. Ah, deixa eu beber que está tudo certo. Uma frase clássica e defensiva é a seguinte: quando o marido, ou a esposa, ou um filho, quando tu vai falar para alguém, poxa, isso é muito comum. Tu já te observou como tu está bebendo bastante? Ele diz, ah, não, fica tranquila, que eu paro quando eu quiser. Isso é uma frase que eu uso demais. Ou então, aqueles mais contundentes dizem, olha, eu bebo com meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É outra frase clássica e defensiva. Geralmente, quando a pessoa usa essas frases, é porque ela já está num estágio que ela não consegue parar, ou ela não quer parar. Porque já não Então, consegue mais refletir, né? Já não está aberto para uma reflexão, né? não. E se olhar, quando chega nesse estágio, se olhar é um desafio, né? É um desafio. Mesmo para uma pessoa que não tem independência nenhuma, se ver é algo desafiador. Né? E ainda mais para quem tem independência. Então,
Mas tem jeito, tem jeito. Tem tratamento, tem muita coisa que se pode fazer para E nós vamos reverter isso. conversar ainda sobre esses passos aqui. Eu até quero. O Jefferson, nosso convidado de hoje, ele é autor do livro A Mais Bruta Flor do Querer, que, ele, como ele disse, é um livro também, um caminho autobiográfico. É terapeuta, trabalha como suporte às famílias e pessoas que são dependentes do alcoolismo, os próprios dependentes em si. E ele também vai sortear o livro dele. E quem botar aqui no chat aí qual que é essa dimensão que a gente está conversando hoje, qual que é a dependência que é o tema da nossa conversa de hoje, vai ser sorteado para conhecer essa jornada, esse caminho, essa partilha do Jefferson na noite de hoje. Deixa aqui no chat que a Olga está acompanhando e vai proceder aí esse sorteio. Jefferson, tu falavas, há algumas formas de tratamento, tu terminou e eu te cortei bem nessa hora. Sem problema. Primeiro, eu queria te fazer uma outra pergunta antes de falar do tratamento. Que eu queria dar um recadinho do sorteio do livro. Antes de falar sobre as formas de tratamento, Jefferson, o alcoolismo, ele é uma doença que ele tem uma cura ou é uma doença que a gente tem que aquele que se recuperou, que deixou o alcoolismo, tem que estar sempre atento? Porque eu te pergunto isso porque, por exemplo, o meu pai bebia bastante, assim, eram casos às vezes bem delicados, eu ainda era criança, mas quando o médico disse, ó, não pode mais, ele parou e pronto, né? Enfim, nós temos outros casos desse sentido, onde o alerta é sempre assim, ó, nem coloca mais a gota do álcool na boca, deixa ela distante da tua vida para não ter outros problemas, né? Uhum. Então, é uma pergunta, tem uma dúvida, né, que eu partilho contigo. O alcoolismo é uma doença que ele tem cura ou você sai do alcoolismo, mas deve estar sempre atento para não voltar a ter uma recaída? Excelente pergunta. O alcoolismo ele tem 4 características. Ele é uma doença sintomática, incurável, já respondendo, incurável, Uhum. fatal, de cunho fatal e estacionária. Então, o que eu posso fazer? Quando eu tenho uma doença, qualquer patologia tratável com medicamentos, eu vou lá, faço tratamento, tomo medicamento e me curo daquela patologia. O alcoolismo não tem remédio, não tem. O que eu posso fazer é estacioná-la. Eu posso morrer de qualquer outra patologia, eu posso estacionar a doença e morrer de qualquer outra patologia, mas cura para o alcoolismo não tem. Outro mito que existe também no caso dos alcoolistas é que, isso eu ouço com frequência, mas não existe. Tem gente que me fala, ah, tu já está tanto tempo sem beber. Tu poderia tomar socialmente, lá no fim de semana, uma dose de qualquer coisa ou uma lata de cerveja. Nesse caso, socialmente, é mentira. Uhum. Não tem como fazer isso. Eu estacionei a minha doença. Ela está aqui dentro de mim estacionada. Eu não tenho como curá-la. Por isso que nos grupos de autoajuda, quando a gente se apresenta, eu digo o meu nome e digo que sou portador de uma doença que não tem cura e estou indo lá para reforçar o meu tratamento. Então, assim, isso é uma consciência, isso é algo que temos que ter consciência, porque muitos que fazem o teste entram em recuperação, isso eu vejo muito lá. Entra em recuperação, a vida muda, começa a tudo voltar ao normal, o casamento melhora, a pessoa fica bem de saúde, depois de 1 ano, 2 anos, ele pensa, poxa vida, eu estou tão bem, né? Eu poderia sim voltar a tomar uma dose. É mito, não existe. E outra característica é assim, ó, se a pessoa, quando entrou em recuperação, ela desenvolveu a compulsão, estava lá bebendo 2 litros de cachaça por dia, um exemplo. Ela entrou em recuperação, conseguiu interromper aquele ciclo de danos e entrou em recuperação. Se ela voltar a beber, ela não vai voltar a beber socialmente, ela vai voltar a beber os 2 litros de cachaça que ela bebia por dia. Porque tem memória, tem memória. E isso aconteceu comigo e acontece com centenas de pessoas que eu conheço. Então, assim, não se engane, não tem cura. Não tem Ô cura. Jefferson, então tu nos traz aqui um alerta que é muito importante, até que eu queria reforçar isso contigo para quem está aqui nos acompanhando. É dever de todos nós, como uma rede de apoio constante, né? Quem convive com um amigo ou com alguém na família que está no alcoolismo, que tem a doença do alcoolismo, tem o dever de ser esse suporte, de não incentivar, de não colocar só um golinho, né? De ser realmente resguardar a vida da pessoa que está ao seu lado como uma proteção para que essa doença não volte à ativa, né? Não seja ativada novamente, né? Perfeito.
É igual um monstrinho que está preso aqui dentro. Se eu colocar uma gota de álcool na boca, ele vai se despertar e ele vai atacar novamente. Então, assim, e outra coisa que é importante a gente ter em mente, a gente está falando aqui, claro, o tema hoje é alcoolismo, é droga e forma de tratamento. Mas fique atento a compulsões, porque eu fui um compulsivo pelo álcool, mas existem outros tipos de compulsões que a gente deve ficar atento. Existe compulsão Sim, por álcool, por sexo, por compra, por redes sociais. Tem gente que não consegue ficar 2 minutos longe do celular. Então, assim, existem outros tipos de compulsões que a gente deve se observar, ver se aquilo não está tomando conta da minha vida também. Então, assim, e, claro, o tema ô, hoje é Jefferson, álcool. esse teu recadinho é super importante até para a gente derrubar os preconceitos, né? Perfeito, Não perfeito. É achar que isso é aí. só o álcool, que é só a droga ilícita, mas tem muita coisa que a nossa mente humana, que nós podemos estar reféns e nem nos darmos contas que também prejudicam as nossas vidas, que é o centro da nossa conversa hoje, né? Perfeito. Não é o centro, mas é importante a gente ficar atento a isso. Tem várias coisas. Até, bom, tem histórias aí que não vai dar tempo de contar hoje, mas o recadinho é esse. Fique atento às outras. As redes sociais hoje são uma delas. Tem gente que se esquecer o celular em casa morre, né? Porque é extremamente dependente, não fica ali 5 minutos sem olhar o Facebook e o Instagram. Então, Sim. isso é outro tipo de compulsão. Eu, Fique atento. por exemplo, vivo me controlando em relação a isso, porque como ele trabalhava, sempre trabalhei diretamente com isso, tem que saber cuidar e equilibrar para não prejudicar a vida. Então, se a gente também tem as nossas recaídas e as nossas compulsões, estejamos atentos e acolhendo as pessoas que também têm outras compulsões que a sociedade fica mais alerta ou fala mais, até mesmo com preconceito, né? Perfeito, é isso aí. Esse é o recado. Tu falavas ainda há pouco, então, das formas de tratamento, tu tá trazendo muita informação que a gente não vai conseguir vencer tudo, porque são muitas dicas valiosas e importantes, né? Mas, por exemplo, então, eu comecei a perceber que às vezes que alguém na minha casa tá com um comportamento que está parecendo que já está caindo, ou já caiu, e eu não me dei conta ainda, na dimensão do alcoolismo. Eu percebi isso, mas a pessoa não me escuta. O que que eu devo fazer? Se eu estou com um caso desse dentro da minha casa, uma pessoa muito próxima, qual caminho eu devo trilhar para estender a mão, ofertar uma ajuda, mesmo que a pessoa ainda não esteja reconhecendo que está refém do alcoolismo? Nem sempre é fácil ajudar alguém que está nessa condição. Se for o caso de um filho, o que que eu sempre recomendo às mães e aos pais? Mesmo antes disso, porque as medidas têm que ser preventivas também, né? Eu sempre sugiro para as mães e para os pais algo muito pedagógico, que é o seguinte: quando seu filho completar ali 14, 15 anos, acompanhe ele, leve numa reunião de AA ou de NA. Nesses lugares, eles vão ouvir histórias e lá são dadas verdadeiras aulas do que acontece com a pessoa que, na idade dele, começa a fazer uso das substâncias químicas, álcool, droga, enfim, qualquer outra coisa. E lá os visitantes são muito bem-vindos, muito mesmo. Assim, todos, lá não é só para quem tem problema, lá é para quem quer se prevenir também. Então é algo muito pedagógico mesmo. Pega o seu filho, o seu sobrinho, ou qualquer pessoa que tu perceba que está ali exagerando um pouco, não precisa nem falar muita coisa. Olha, eu queria te levar num lugar, eu quero muito ir, quero que tu vai comigo numa reunião e tal, e vai lá e fica ouvindo tudo que é dito lá, que é extremamente pedagógico. Eu sou um defensor, um entusiasta, né, desses grupos, eu participo até hoje, né, lá, meus amigos, nossa, são todos de lá, então eu vejo essa transformação, e eu vejo muitos pais chegar lá com o filho, às vezes meio acanhado lá, ele começa a ouvir a historinha, todas as histórias lá, e sai de lá realmente impressionado e assim consciente, né? Lá é um lugar para tomar consciência de tudo que pode acontecer com quem, como eu e como muitas pessoas, começou lá com a inofensiva dose de bebida lá nos 12, 11, 13 anos. Então lá é a dica que eu dou. É a dica que leva o filho, o seu familiar lá, que vai ser bem bacana. Na internet tem interesse de todos os grupos. Tem muitos grupos aqui na Grande Florianópolis, pelo Brasil afora, de alcoólicos anônimos ou de narcóticos anônimos. Eu participo mais do AA, né?
Mas lá também não é só para quem teve problema com álcool, quem teve problema de outras drogas também. Então é muito bacana, é muito pedagógico. Essa é a minha dica. Tá aí, então, uma dica bem valiosa que o Jefferson traz para nós, os grupos de apoio, que são espaços de suporte, de formação, de informação, e esse alerta que, às vezes, é lá numa idade bem cedo, ainda como criança, às vezes colocou o primeiro gole, a situação já começou a ficar, ficou incomum, então esteja atento e busque esse apoio. Quero reforçar aqui o sorteio do livro do Jefferson. Se você colocar aqui no chat qual o tema da nossa conversa de hoje, sobre o que a gente está falando aqui hoje, né? Vai ser sorteado com o livro do Jefferson, que traz uma jornada autobiográfica sobre a vivência do tema de hoje, que é um desafio e que merece a nossa atenção, a nossa acolhida e o nosso apoio. Então, Jefferson, tu falou aí a questão da experiência, que começou lá cedinho, com 12, 13 anos, mas pode acontecer também da gente de entrar no alcoolismo independente da idade, né? Pode ser tá mais velho, enfim, tá mais desenvolvido, mas ninguém está livre de entrar nessa doença, né? Não, não tem idade, isso é importante frisar. E também tem pessoas que desenvolvem a compulsão pelo álcool mediante algum evento importante que aconteceu na sua vida, às vezes uma separação, às vezes a perda de um ente querido, que isso também tem pessoas que desenvolvem, eu conheço vários, né, que se separou, não soube lidar com a situação, começou a beber e virou compulsivo. Então, porque a doença, como eu falo, é progressiva, ela tem esse cunho de progressão lá desde a infância, mas tem esses outros fatores que também podem levar ao desenvolvimento do alcoolismo. Então, fique atento, o importante é se observar. Sim, então aí também já quebra aquele mito de que não existe uma quantidade tolerável ou não, né? Porque isso vai depender de cada pessoa, vai depender de organismo. Então, a história, só tomei um pouquinho ou um pocão, isso cai por terra, né? Sim, tem essa pergunta quando me faz, eu até não gosto de responder, porque assim, existem alguns estudos, é uma questão pessoal, eu não posso dizer assim para a pessoa, então tu toma 5 cervejas por semana que tá tudo certo. Eu não falo isso. Para mim, o álcool é zero e pronto, não tem essa coisa de tolerável. Mas tem estudos que dizem que a pessoa que toma lá, sei lá, 10 doses na semana é considerado normal e tal. Tem outros defensores do vinho que previne doenças degenerativas, porque lá tem flavonoides. E assim, os flavonoides tem nos vegetais, não precisa tomar vinho. Então, assim, eu nunca vi um médico, um médico cardiovascular receitar vinho para prevenir Alzheimer ou Parkinson. Então, tem muitos mitos aí. Mas o meu avô, outra que eu também. O meu avô morreu com 92 anos e bebia todo dia um cálice de cachaça. Poxa, assim, ó. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: então ele viveu 92 anos e tomava um cálice de cachaça. Imagina se ele não tivesse tomado. Ele ia viver 110. E Olha, outra, uma boa pergunta, uma boa contra-resposta. essa é essa a resposta. E tem mais outro contra-argumento. Se ele não tivesse tomado o cálice de cachaça, imagina o quanto a qualidade de vida dele teria sido melhor. Os seus processos enzimáticos, a sua qualidade de vida, no modo geral, teria sido bem melhor. E mesmo assim, ele viveu 92 anos. Poxa, maravilha. Então, não se engane, gente. Não tem desculpa válida para ingerir álcool. Não tem. O nosso organismo não precisa. O que ele precisa, ele mesmo produz. Então, não tem. O vinho é outro mito que eu tento sempre desmistificar. Faz uns anos que eu ouvi com tristeza até. Teve um Globo Repórter, faz tempo que eu não vejo televisão, mas isso faz uns 10 anos, um Globo Repórter inteiro dedicado ao vinho, né? A falar dos benefícios do consumo do vinho. Claro que a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico e perceber que aquilo foi um programa comprado para o pessoal olhar e dizer, nossa, que coisa bacana, eu vou tomar vinho. Mas assim, não tem. Tudo que era falado lá, claro, assim, eu não acredito em nada daquilo, né? Então, mostrava pessoas idosas que tomavam vinho desde adolescentes. Então, assim, como eu falo, não tem desculpa válida. E essa é uma reflexão, né? A gente também tem que saber que a gente está muito, sempre muito, o risco de estar muito refém
da indústria. Então a gente está muito atento, né? Porque tem muita informação que a gente recebe, como tu falou, que está aí a serviço de uma indústria, né? Então que é muito maior do que pensar na nossa saúde, eles estão querendo colocar e vender, né? Então atento a isso, né? Jefferson, eu acho que tem mais uma outra pergunta que também incomoda muito, mas acho que tu és uma pessoa que tem muito conhecimento para partilhar conosco uma reflexão. As pessoas têm um péssimo hábito de fazer uma escala de danos. Então, por exemplo, o álcool é mais danoso ou menos danoso que a maconha, que é mais danoso ou menos danoso que o crack, que a cocaína, que enfim, que o cigarro. Colocam como se houvesse uma escala, né, de danos. né? Isso também não, né, gente? Como tu falou, danos todas nos causam e temos que evitá-los, né? Outra coisa que eu não. Assim, tem gente que me pergunta, né? Ah, mas o álcool é mais danoso que a maconha, né? Porque tem gente que é defensor da maconha, como a cannabis, né? Terapêutica, aquela coisa toda, né? Então, o álcool é mais danoso porque ele está associado ao desenvolvimento de mais de 200 doenças e tal. Assim, ó, álcool é droga, maconha é droga, cocaína é droga, é tudo droga. Então, assim, não tem essa coisa do mais e do menos. Claro que depende. Não, a gente também, ó, eu não posso ser extremista ao ponto de dizer que toda pessoa que toma lá sua tacinha de vinho num final de semana vai virar Sim, alcoolista. A gente tem que ter o bom senso. Eu não vou assim, condenar quem. Assim, cada um é livre, tem o livre-arbítrio, faz da sua vida o que quiser. O meu papel é só alertar. Então, se a pessoa toma já, meu Deus, há vários anos, a sua taça de vinho lá no domingo e é feliz, ok, beleza, tudo bem. Agora, assim, eu nunca vou incentivar, não tem como, eu claro. não vou incentivar. Então, agora, a respeito da tua pergunta, assim, não tem como eu dizer, depende de cada organismo, isso é uma verdade, né? Sim. Eu conheço pessoas, assim, que nessa vida aí de visitar clínicas e tal, eu conheço pessoas que bebiam 5 litros de cachaça por dia e, assim, sobreviveram. Enquanto que o outro, quando chegou no ponto de tomar 2 latinhas por dia, já ficou assim, já foi o fundo do poço dele. Então, assim, tem essa questão de que cada organismo responde de maneira diferente à quantidade de álcool ingerida. Isso é uma realidade. Mas não Jefferson, tem, então, é porque tu está não tem trazendo como. muitas dicas, tu está trazendo tantas dicas importantes que eu tenho percebido as tuas dicas que devem ser um caminho de suporte a nós, a quem está, de repente, se eu estou ao lado de alguém que o álcool afeta de uma forma muito pesada e que causa uma dependência, então acho que a nossa responsabilidade que está do lado tem que ser maior ainda de ajudar, de dar a mão, dar o apoio, ou seja, aquela história de piadinha de que, então tu é fraco para a bebida, por favor, né, gente, derruba essa Não, não, piadinha aí de vez, porque isso é uma agressão de diversas não, formas à outra pessoa, né? não faça isso. Essa coisa de. Quando bebia, passei por essas situações, mas hoje, claro, é uma coisa degradante, né? Uma coisa. Então, assim, e o legal é quando tu tá do lado tu tá convivendo com uma pessoa que leva em consideração aquilo que aquela tua preocupação. Porque é Sim. muito comum a pessoa não querer nem saber. Ela, não te preocupa comigo, deixa o meu bebê está tudo certo. Então, nesse aspecto, porque é muito bom tu oferecer a mão para alguém. Assim, quando eu ouço a pessoa chegar perto e dizer, poxa, cara, eu quero muito parar de beber, mas eu não consigo. Poxa, o cara está sendo humilde, o homem, a mulher está sendo humilde, quer ajuda. Mas o que acontece geralmente é o contrário, né? A pessoa não quer, a pessoa não quer ajuda. Então, se tu convive com alguém e claro, com todo jeito, com todo amor, né? Isso tem que ser feito com amor. Começar a alertar essa pessoa é importante. Se ela te dá ouvidos, mais importante ainda, né? Olha, isso Porque, acontece porque a dependência ou a compulsão, enfim, ela tem a capacidade de nos cegar, de nos iludir, achar que a gente não precisa de ajuda? com certeza, isso é o que mais acontece, né? A pessoa é doença da negação, né? A pessoa nega aquela condição porque ela não quer abandonar aquilo. Aquilo está sendo muito prazeroso. O álcool atua na zona cerebral do sistema de recompensas, né? Ele libera um monte de dopamina lá, a pessoa fica é maravilhoso beber. Então, eu não quero largar aquilo.
Só que depois o problema é que isso fica descontrolado, né? No começo é bom. Se isso pergunta para qualquer pessoa, beber é ruim? Não. Beber, É. beber é bom. Eu não quero abandonar algo bom. E tem muita gente que desenvolve alcoolismo por ser tímido, porque lá na adolescência ele bebia para se desinibir, Então, é outro fator, né? Então, tem muitos tímidos que viram alcoólatra, porque ele bebeu para desinibir. Outro fator importante que é moderno, esse é um fator mais moderno, que leva a pessoa a desenvolver o alcoolismo, é a cirurgia bariátrica. Fique atento Sim. aí. Então, eu conheço também pessoas que desenvolveram a compulsão pelo álcool porque fizeram a cirurgia bariátrica. Então, se a pessoa vai passar por esse procedimento, é importante o acompanhamento psicológico, porque ela vai ter a tendência de se substituir a compulsão pela comida, que ela não vai poder mais comer, pela bebida. É comum também. Nas clínicas eu vejo várias pessoas internadas por essa razão. Então é importante ficar ligado nisso. Então tá aí. Jefferson, nosso tempo tá voando, aqui tem um monte de perguntas que eu queria fazer para ti, mas eu queria antes, assim, pelo menos duas perguntas eu quero fazer, que eu acho até que a gente vai voltar um pouquinho no tema, mas acho que é bem importante. Vamos lá. Primeiro, assim, quais então as dicas, os conselhos que tu deixa, primeiro para aquela pessoa que convive, como a gente já conversou vários momentos aqui na live, para quem convive com alguém que está dependente do alcoolismo, tem a compulsão para o alcoolismo, porque é afetado, a gente sabe que a família também sofre, né, com essa doença, e Com sofre certeza. muito. Então, qual é o primeiro passo que eu posso fazer? Por exemplo, onde é que eu posso pedir ajuda? Antes de ajudar quem está do meu lado, eu preciso me salvar. Onde é que eu posso buscar ajuda? O que eu devo fazer? Então, o primeiro conselho, para quem convive com quem é dependente do alcoolismo. Então, o primeiro fato, a primeira dica é essa mesmo, pedir ajuda. Porque se tentar resolver, principalmente quando já está instalada a compulsão, se tentar resolver a sua maneira, às vezes, muitas vezes, a situação se agrava. Então, pedir ajuda, um exemplo, é participar do grupo de autoajuda, que eu já falei, que é muito eficaz essa participação. Se a pessoa concordar, vai junto com ela lá nos grupos de autoajuda, de AA, de NA. Outra é apoio psicológico ou psiquiátrico, porque tem casos tem alguns casos que é necessário uma internação, porque a pessoa está um grau de dependência muito grande e ela não vai conseguir sozinha dar conta disso. Então, há casos que é necessária a internação. No Instituto IP, né, tem os apoios lá psicológicos e tantas outras especialidades lá que vão poder ajudar. Então, assim, procure ajuda, procure. Nem sempre a pessoa que quer ajudar vai conseguir isso, porque, infelizmente, se do outro lado a pessoa dependente não quiser de forma alguma ser ajudada, a pessoa que quer ajudar não vai poder fazer muita coisa. Então, mas não negligencie nenhum impulso em querer ajudar. Peça É, ajuda, peça. A então, internet está aí, também tem muita dica, mas o ideal é pedir, dependendo do caso, pedir ajuda profissional. Isso é muito importante, muito importante. Nos não tenha grupos, vergonha, né? Não tenha vergonha de não pedir tem vergonha. ajuda. Não tenha vergonha de dizer que está passando por esse problema dentro de casa. Não tenha vergonha, né? Não ter, tem que ser humilde, né? Tem que ter essa humildade e reconhecer essa condição. E quando a gente não reconhece, eu tenho familiares próximos, bem próximos, que eu não consigo fazer nada. Isso me entristece. Eu já conversei várias vezes, mas aí a pessoa diz, pô, mas tu tá aí, atende um monte de gente, e o que está ali do teu lado, tu não ajuda? Não, eu quero ajudar. Eu quero, É, de coração. Mas a mas pessoa não quer. às vezes Não foi, quer. né? Então, E mas se assim, eu estou dependente do alcoolismo, eu tenho compulsão, eu estou assistindo essa live, eu posso pedir ajuda? Onde eu posso procurar esse apoio? Eu tô aqui, eu tomei consciência, mas não, mas preciso desse empurrão. Onde eu posso gritar por socorro aonde? Então, primeiro que pode entrar, buscar os grupos de autoajuda, porque lá realmente é um tratamento eficaz, assim, funciona mesmo, funciona de fato, e também ajuda profissional. As duas coisas são importantes. Eu estou falando aqui dos grupos, mas assim, ó, é bom
tudo que tiver ao alcance, todo tipo de ajuda que tu puder, porque tem situações que são realmente graves e a pessoa tem que... É o grupo, é o apoio psiquiátrico ou psicológico, é a ajuda medicamentosa, porque tem medicamentos que eleva o nível de ansiedade, né? Porque a pessoa está muito ansiosa ali. Então, assim, tem essas formas de tratamento e comecem pelos grupos e pedindo ajuda psicológica ou psiquiátrica. Tem o CAPS AD, que atende gratuitamente, né, aos dependentes de álcool e outras drogas, que aqui em São José e em Florianópolis tem essas unidades, né, do CAPS. Tem as clínicas, aqui em Florianópolis tem várias clínicas, né? E assim, ó, busque ajuda. Quando a pessoa se coloca nessa condição de buscar ajuda, ela consegue. Então, siga essa dica, né? Dos grupos, do apoio psicológico psiquiátrico, do CAPS. Então, assim, tem recurso, tem recurso. Tem os caminhos. Que bom. Tem. A Lili foi quem ganhou, então, o livro do Jefferson. Esperamos que ela possa mergulhar nesse caminho, que esse conteúdo ajude a compreender melhor essa jornada do alcoolismo, né? E que possa colaborar. Jefferson, a gente está chegando aqui no fim, daqui a pouco já vai cair a live. Que a gente tem ganhou o livro? Quem ganhou o livro? Quem ganhou? Então, tem aqui, ó, Lili Vaz. Ah, eu conheço. Conheço. Que bacana. Que legal. Jefferson, tem tantas perguntas, é um tema muito rico, porque é uma realidade que toca a todos nós, é impossível, né? Seja na família, no grupo de amigos, sempre a gente vai deparar com essa realidade. Eu quero te agradecer em nome do Instituto, do IP, pela tua colaboração nessa nossa caminhada, do Instituto José Berkenbrock, que as pessoas possam saber que tem onde buscar apoio, e uma das portas é através do Instituto. O Jefferson está lá, pode buscar orientações, que com certeza vai ter braços abertos nesse apoio, né? Jefferson, muito obrigado por partilhares a tua vida e o teu conhecimento aqui conosco. Eu que agradeço de coração a oportunidade de estar aí. Eu gosto muito de falar desse tema, gosto de levar essa mensagem de que álcool é droga e não negligencie isso. Tenha isso presente aí, conscientize-se disso e leve essa mensagem aonde puder, no trabalho, na igreja onde frequenta, enfim, fale sobre isso abertamente em casa e nunca negligencie assim, o poder de destruição dessa doença. Então, eu agradeço de coração pela oportunidade. Se puder, a gente vai voltar aqui e falar mais vezes sobre isso. E, assim, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Jefferson, muito obrigado, uma boa semana. Uma boa semana a todas e a todos que aqui nos acompanharam. Aqui nas redes sociais do IP tem as informações sobre as terapias, os serviços que o nosso Instituto oferta. Indique para as pessoas, compartilhe essa informação e nos ajude nessa jornada de construção de um mundo melhor. Jefferson, muito obrigado, um forte abraço, uma boa semana. Boa semana para todo mundo, viu? Para todo mundo. Muito obrigado também, Caio. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.